Hello friends. Olá amigos. Friends, we are nearing home. The end is near. Meus amigos, estamos a nos aproximar cada vez mais do lar. O fim está próximo. The events are transpiring very fast. Os eventos estão a acontecer muito rápido. We are seeing the fulfillment of Bible prophecies. Nós estamos a ver o cumprimento das profecias bíblicas. Showing us that Jesus is soon to come. Que nos mostram que Jesus está muito prestes a voltar. And we are not ready. E nós não estamos prontos. We are sleeping church. Nós somos uma igreja adormecida. Are sleeping people. Povo adormecido. It's time to wake up. É a hora de acordarmos. My friends, the coronavirus in China. Meus amigos, o vírus corona na China has already killed over 50,000 people. Já matou mais de 50 mil pessoas. Over 150,000 people have the virus. Mais de 150 mil pessoas têm o vírus. Over 250 million people in quarantine. E mais de 2 milhões e 500 pessoas em quarentena. This is the true report. E esta é a reportagem, The as media notícias are not verdadeiras. telling you the truth. Mas a mídia, a mass media, não está a dizer a verdade. My friends, and they just found another virus in China. E encontraram outro vírus na China. Let's read the news on it. E leiamos as notícias que nos dizem: no meio do surto do vírus corona, a China agora também luta contra a fatal gripe aviária nos frangos. A China comunicou um surto animal da gripe aviária fatal H5N1 em frangos, galinhas, na província de Hunan, uma área vizinha à província de onde emergiu o vírus corona, informou o jornal South China Morning Post. Não há casos relatados de gripe aviária em humanos, mas eles dizem que a taxa de mortalidade nas pessoas desta doença, a taxa de mortalidade da doença é de mais ou menos 60% nas pessoas. So, if this transmits to people, coronavirus will be a joke to this one. Então, se esta gripe aviária é transferida para as pessoas, o vírus corona ao pé desta é uma brincadeira. We are living in the last days. E nós estamos a viver então nos últimos dias. Jesus says in these last days before he comes back, there will be pestilences and famine upon the earth. E o que é que Jesus disse? Nós podemos ler em Mateus que Jesus disse que antes da sua vinda haveriam pestilências e fomes. And they just found another virus too in Brazil. E também deadly virus. Foi detectado um vírus fatal no Brasil também recentemente. My friends, we are here. It's time to get ready for Jesus' soon return. Meus amigos, nós estamos a viver no Mateus 24 a tempo. Está na hora de nos prepararmos para a volta de Jesus. More countries are preparing for Sunday law. E há cada vez mais países a prepararem-se para o decreto dominical também. The solution for all these things that are happening upon the earth is Sunday. E a solução para tudo isto que está a acontecer no mundo é a guarda do domingo. Now the Pope, he already been to the Balkans and he sowed the seed there already. E o Papa, ele já foi aos países Balkans e ele já plantou, já semeou a semente ali. And now the Balkans, they want to bring about a Sunday rest too. E também nos países Balkans, eles também querem trazer o domingo como dia de descanso. Mas antes de chegarmos aos países de Balcãs, gostaria de ler esta notícia que fala em relação à Alemanha. E diz-nos que a maioria dos alemães dizem que as lojas deveriam fechar aos domingos. Então, a reportagem é esta. Uma pesquisa publicada pela agência noticiária IDEA, na Alemanha, conclui que a maioria dos negócios deveriam ficar fechados aos domingos. 61% dos inquiridos disseram que concordam com a ideia de que, de maneira geral, as lojas deveriam ficar fechadas aos domingos. O inquérito também mostrou uma abordagem
à questão dependendo da religião dos inquiridos. Uma abordagem diferente à questão. E que nos diz que os protestantes, 66% dos protestantes, 67% dos católicos e membros de igrejas evangélicas livres, 62%, eram a favor das lojas fecharem aos domingos. E, então, agora virando para os países Balcãs, diz que aqui tem a Confederação dos Sindicatos Autónomos da Sérvia. Eles estão a favor de se banir trabalho ao domingo. My friends, you know from history, when they were about to bring about the blue laws, there were two groups that were very influential in bringing about the blue laws. Nós sabemos que, vocês sabem que quando foi a altura, no ano 1888 por aí, que quando quiseram implementar as leis azuis, de Blue Laws, houve dois grupos bastante que influenciaram bastante o governo nessa altura. These two groups were the feminist group and the trade unions. E estes dois grupos, o grupo feminista e os sindicatos. And these two groups again are very influential in bringing about a Sunday rest. E nós podemos ver no presente estes dois grupos influenciam muito o governo para fazer com que se passem leis. Really good. E on A.T. Jones. Então nós temos aqui que num jornal que saiu em 1890, foi A.T. Jones em abril, que diz-nos Knights of Labour, os Cavaleiros do Trabalho. Ele escreveu: depois falou o Sr. Schultes. Ele disse que representava a Assembleia Local número 2672 dos Cavaleiros do Trabalho. Ele disse que a sua Assembleia endossou o projeto-lei Breckinridge. Ele referiu-se ao aval do projeto-lei Domingo Blair pela Assembleia Nacional em Indianápolis, em 1888, e disse que cada Cavaleiro do Trabalho estava representado nesse aval, nesse endosso. Isto foi no dia 27 de fevereiro de 1870. E depois mais tarde, em 1890, numa reunião desta Assembleia, o Decreto-Lei do Domingo de Descanso, Breckinridge, foi o tópico de discussão. E foi decidido de que este projeto-lei 3854, apoiado por este corpo com o título Um Projeto-Lei para impedir as pessoas de serem forçadas a trabalhar ao domingo. So again, it was the trade union that was very influential in bringing about the blue laws. Então, como podemos ver, foram os sindicatos que tiveram um peso muito grande no governo para implementar as leis azuis, que neste caso seria o domingo como dia de descanso. And right across Europe, it's the trade unions that are working to bring about a Sunday free work, E a nós, work-free Sunday. se virmos as notícias, nós podemos dar-nos conta que são os sindicatos que realmente estão a puxar para que haja uma lei para dar o descanso às pessoas ao domingo. And it is this trade union that will bring about a time of trouble as no man has ever seen before upon the earth. E são os sindicatos que farão com que haja este tempo de angústia sobre a terra como nunca houve. E em relação a isso, Ellen White, ela escreveu em 1888, o tempo do teste está sobre nós. Okay, so when Ellen White saw that the blue laws were coming, she wrote this. Então, quando a irmã Ellen White, ela viu que as leis azuis, as leis sobre o descanso ao domingo, estavam a chegar, então ela escreveu o que eu acabei de ler, que o tempo de teste está sobre nós. The time of trouble is right upon us, she says, because she saw the events that was transpiring in her day.
E ela disse isso, que o tempo de teste, de angústia está sobre nós, porque ela viu o que estava a acontecer nos seus dias. Now we can see all that is happening right before us, and what are we doing? E nós podemos ver tudo o que está a passar diante de nós. E o que estamos nós a fazer? Are we gonna sit by and say nothing? Será que nós vamos simplesmente sentar confortáveis e não dizer nada? E em relação a isso, eu gostaria de ler mais uma passagem que se encontra Mensagens Escolhidas, volume 3, e é o capítulo 65, que está sob o título A Emenda do Domingo nos Estados Unidos. E esta a página 386. E eu vou começar a ler, diz-nos: este país, os Estados Unidos, tem sido o lar dos oprimidos, o testemunho da liberdade de consciência e o grande centro da luz bíblica. Deus enviou mensageiros, A.T. Jones e outros, que estudaram as suas Bíblias para descobrir o que é verdade e examinaram os movimentos dos que estão desempenhando a sua parte no cumprimento da profecia, produzindo a emenda religiosa que está a invalidar a lei de Deus, dando assim ascendência ao homem do pecado. E é interessante o que ela diz agora: e não se erguerá nenhuma voz de advertência direta a fim de despertar quem? As igrejas para o seu perigo? Deixaremos correr o barco e que Satanás tenha a vitória sem nenhum protesto? De maneira alguma. So, only the blind preachers can't see that Sunday is right before us. Só os pregadores cegos que não conseguem ver que o decreto dominical está bem perto. And that's why these blind preachers are not preaching Sunday is right before us. E é por isso, sendo pregadores cegos, não dizem, que não pregam que o decreto dominical está a chegar. They allow Satan to have victory over them and their church. E eles deixam que Satanás tome conta deles e das suas igrejas. But as we see the crisis coming, we must lift our voices that Sunday is right upon us, the mark of the beast crisis. Mas ao vermos a crise chegar, nós temos realmente de levantar as nossas vozes e dizer que a crise está a chegar, que o decreto dominical está bem perto. E em relação a isso, uma vez mais, nós podemos ler em relação aos países de Balcãs, diz: o foco do Papa será o ecumenismo e migração nos Balcãs. E continuando, outras notícias: sindicatos para a proibição do trabalho aos domingos. Atualmente há uma grande campanha destinada a eliminar o trabalho aos domingos e que é ecoada por reações tanto positivas como negativas. Na União Europeia, a questão foi deixada aos Estados-membros, os quais têm a liberdade total para regular tal questão de acordo com as suas específicas tradições culturais e religiosas. Até agora, 9 países decidiram fechar as suas lojas aos domingos, enquanto que há tais exemplos até mesmo fora da União Europeia, como por exemplo em Montenegro. E na Sérbia foram sobretudo os sindicatos a lutar contra o trabalho aos domingos. Okay, so this is not just closing for economic reasons, but this is a religious reasons they are saying here. They are closing. Now they want to have a Sunday free because of religious tradition. E como podemos ver nesta notícia, ela esclarece a situação, porque ao fechar as lojas ao domingo não é somente por causa da economia ou mesmo por causa do clima, mas, como diz, por tradições culturais e religiosas. E só gostaria de pôr uma parte aqui em relação a isto. Temos uns amigos no Luxemburgo que até há coisa uma semana ou assim, o que eu vim a saber, aqui o esposo, ele não tem conseguido trabalho ultimamente porque ele não tem aceito trabalho
ele tem rejeitado, digamos, o trabalho por ter de trabalhar ao sábado. Por causa disso, há vários trabalhos que têm vindo, mas ele não tem aceito, e devido a isso, ele tampouco pode receber nenhuma ajuda do centro de emprego, porque está a recusar a trabalhar ao sábado. E diz-nos aqui a Comunicação 7/2017, a proibição do comércio aos domingos. As conclusões do Governo estão parcialmente alinhadas com as conclusões de FOR, que é o Fórum do Desenvolvimento Civil. E o logo deles diz-nos: promovemos liberdade. Deveria notar-se que na Áustria, Alemanha, Noruega, Suíça, França, Grã-Bretanha, Grécia, Bélgica, Dinamarca, há ou uma proibição total do comércio aos domingos, ou está limitada, dependendo da região, da estação do ano ou do tamanho da loja. E eu aqui posso acrescentar Portugal também e Espanha. Em Espanha, a não ser em lugares, cidades maiores, há lojas que ainda estão abertas ao domingo, mas em lugares mais pequenos, os comércios grandes, eles estão fechados aos domingos. E em Portugal, dependendo do tamanho da loja, as lojas mais pequenas não podem abrir ao domingo. E como se não chegasse já a estes países, e com a Sérvia a querer pôr em prática fechar as lojas ao domingo, diz-nos que a Sérvia juntar-se-á à União Europeia quando os dois lados estiveram prontos, dizem os líderes. Continuando com as notícias, sindicatos pedem proibição do trabalho aos domingos. Uma proibição do trabalho ao domingo na primeira ou última semana do mês, o que será o primeiro passo para aceitar uma proibição do trabalho todos os domingos depois disso, acrescenta Savic. O sindicato não desistirá desta ideia. Nós não ficaríamos contentes se a proibição é aplicável só a 1 ou 2 domingos por mês. Mas também ainda não há razão para rejeitá-la, diz Savic. Então o primeiro passo, como eles dizem, será fechar 1, 2 domingos por mês, mas eles não ficam contentes com isso. Eles querem que todos os domingos haja este descanso ao domingo. O vice-presidente da Associação dos Sindicatos Independentes da Sérvia, Duško Vuković, diz que os sindicatos querem que a lei diga que o domingo é um dia de descanso e não que o domingo é, como regra, um dia de descanso, tal como é o caso na lei atual. So, my friends, you see, the Pope has been to the Balkans and he sowed the seed over there, and this is the result now. We have seen the fruit of what Pope Francis sowed when he went there. O Papa Francisco, ele visitou o ano passado os Balcãs e, como dissemos antes, ele semeou a sua semente ali. E nós podemos ver então agora o fruto da sua visita lá. Vários países dos Balcãs, eles eram ateus. And the president of Serbia, he was in the Vatican last week. Last weekend. O fim de semana passado, o presidente da Sérvia, ele esteve no Vaticano. Perdão. So very soon all of the Balkans will be protesting to keep Sunday. E podemos estar seguros de que bem breve todos os países dos Balcãs, eles irão fazer o mesmo, seguir o mesmo passo que está a seguir a Sérvia, pedir o domingo como um dia de descanso. This is about the synod. Yeah. Now, you know the Amazon synod was taking place in Brazil. Vocês sabem que houve aquele sínodo no Brasil. The Pope says he heard all of what they are saying. E depois desse sínodo, não é? Depois do sínodo que houve no Brasil, por causa da Amazónia, depois disso, então, o
o Papa, ele agora faz uma exortação. You have the reading? Yeah. Então, eu vou ler só este pequeno trecho que nos diz: Exortação Apostólica pós-sinodal. Querida Amazónia é o título. Do Papa Francisco. A todo o povo de Deus e a todas as pessoas benévolas. Então, neste pequeno trecho diz-nos: nesta exortação, eu desejo oferecer a minha própria resposta, diz o Papa, a este processo de diálogo e discernimento. Eu gostaria de apresentar oficialmente o documento final que estabelece as conclusões do Sínodo. And when you carry on reading with this, Pope presents the Laudato Si to them. E ao continuar a ler a notícia, então o Papa apresenta a sua encíclica Laudato Si. And so Pope says it's time to implement. He heard all of their argument, all what they're saying, but now it's time for him to speak and to implement. Então o Papa diz que ele ouviu todas as discussões, todos os diálogos, todas as opiniões, mas que agora está na hora de ele falar e trazer a conclusão desse sínodo e de pôr em prática o seu documento final. It's time, the Pope is saying it's time to implement the Laudato Si is a child of the papacy, and it's time to implement it. Então o Papa diz que está na altura de implementar o Laudato Si, ou a sua encíclica, que é, digamos, o seu bebê do Papa, que está na altura de pô-la em prática. And you know, Sunday is also a child of the papacy. O domingo é bebê, é uma criança do papado. Ellen White also says that Sunday is a child of the papacy. E a Ellen White, ela diz isso, que o domingo é a criança, digamos, é o bebê do papado. So we are here, my friends. It's time to get ready to meet the Lord. E meus amigos, nós estamos a viver nestes momentos das profecias de Mateus e nós precisamos nos preparar. The persecution is coming. A perseguição Because está a chegar. when you read what's happening in Matthew chapter 24, there will be farming and pestilences, earthquakes and nations against nations. Then comes, Jesus says in around verse 9, he says, and you will be persecuted for my name's sake. Então, Jesus em Mateus, podemos ler em Mateus 24, que ele diz que haverá pestilências, fomes, terremotos e nações contra nações, e depois, ao continuar a ler, mais ou menos no versículo 9, que diz, o que é que nos diz? Que sereis perseguidos por causa do meu nome. Okay, so my friends, get ready for the soon coming of Jesus. Por isso, meus amigos, preparem-se para a breve volta de Jesus. Prepare to meet the Lord. Preparem-se e Prepare your preparemos-nos. heart. Preparem o vosso coração. Forsake Preparemos your o nosso sins. coração para nos encontrarmos com o Senhor. Deixemos os nossos pecados, os vossos pecados, os Have nossos pecados de victory over lado. sin. Que com a graça de Deus e somente com a ajuda dele que tenhamos a vitória sobre o pecado. Que possamos pôr em prática, nos diz nos Salmos, a sabedoria, a nossa sabedoria é odiarmos o pecado e que realmente isso faça, que aconteça nas nossas vidas. So go in a place where you can have victory over sin. E que possam ir, que possais ir para um lugar onde possais ter a vitória sobre o pecado. And look for people that are living holy. E procurem por aqueles que estão a esforçar-se para viver uma vida santa. If you live and go in places where people are living ungodly, you will not have victory over sin. Porque se forem para lugares onde as pessoas não estão a viver de acordo com a vontade de Deus, aí não poderão ter a vitória sobre o So my pecado. friends, God bless you. Por isso, meus amigos, Deus vos abençoe.